Tá legal, viu, Yara? A gente tá visualizando bem legalzinho aqui. Ai, que legal. Que bom. E a câmera, né? Que é o mais importante. Gostou? Pois então, eu tava achando que vocês estavam tendo algum Problema estresse com técnico. a câmera, mas aí deu tudo certo, né? Acontece. Cadê Mayara? Ela disse que ela entrou, não? Eu acho que eu aceitei Mayara aqui, mas ela não... Ela entrou, mas ela sim, não se tá aqui. manifestou. Só se ela saiu, mas ela entrou, Acho sim. que o microfone dela, vamos ver. Liga o microfone, Maia. O Jason tá falando aí. Apareceu aí. Pronto. Desculpa. Mayara! É porque eu estava consertando aqui. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Everton, é muito bom te ver novamente, né? Ainda mais é bom te ver de forma... É uma festa, né? Então é sempre bom. A gente se reúne para... Como é que eu posso dizer? Para brilhantar o momento, né? Então é sempre com alegria que nos reencontramos. É isso que conta. Amei o escritório aí do Herbert e do Marcos, ó, bem transados aí. Isso é tudo para os alunos, né? Remotos, aulas remotas. As aulas remotas, né, nos obrigam a organizar essas imagens, né? Então a gente coloca Eu já estou chamando de estúdio, né? É verdade. Amei. Interromper. Eu queria dizer que eu quero dar boa tarde com muito carinho a algumas carinhas que eu estou vendo aqui que são conhecidas do curso da pós. Muito bom vê-los novamente, viu? Todos já se formaram, já defenderam o TCC. Estamos em processo. É um puxão de orelha para dizer assim, defendam. Porque... Boa. E riram. Boa. Mas já temos muitos especialistas, de fato, Mayara. Sim. Já temos. Essa turma que viajou, eu acho que foi uma condição que naquela época eu dei. A gente vai viajar, mas todo mundo vai ter que defender o TCC no prazo. Eu me lembro. Foi a condição que eu dei. E elas estão cumprindo, juntamente com o Etevaldo, né? Que foi, na época, o único aluno homem da turma. Sim, eu tô vendo, eu conheci o Etevaldo. Eu digo, gente, como é bom. E elas estavam falando aqui, Mayara, do quanto foi gratificante, do quanto foi enriquecedor a viagem, não é? Para nós todos. Eu disse, eu sou uma pessoa como profissional, como uma pessoa antes e depois da viagem. Porque uma coisa é a gente sempre pensa o melhor, mas quando a gente vê que deu certo, né? É muito, muito gratificante. Às vezes a gente não sabe expressar em palavras o que a gente sente assim, naquele momento. Eu estava me lembrando, vendo as coisas, né? Passa um filme, e aí eu me lembrei da minha última coisa que eu falei no ônibus, né? Isso, que essa viagem representou um divisor de águas para mim como profissional, para mim como pessoa, né? Porque não é só... Às vezes a gente pensa, poxa, a vida é tão difícil, a vida é tão difícil. A gente acha que é só a gente que tem dificuldade, só a gente que é muito difícil. E não é. A gente tem que abrir o leque e ver que todo mundo tem a sua trajetória. E eu respeito muito a trajetória de todas aquelas meninas que estavam lá. Tipo assim, elas são para mim um exemplo de que, olha só, você quer, você consegue. Como eu também, eu decidi aos 15 anos fazer engenharia, não sabia o que tinha no meu futuro. E hoje eu olho para trás e eu digo, como é bom eu não desistir. É bom a gente ter isso em mente. Né? Eu acho que eu não falei, Jason, eu não falei. Professor, me leva para viajar contigo, meu TCC está pronto já desde o 4º período, só falta defender. É verdade. Tudo bom, Jason? Como está? Tudo bem aqui, com muita vontade de estar com vocês, a ver todas essas carinhas bonitinhas na ecrã. Sim.
Importante, né? Pessoal, e o português? E o português dele, perfeito, viu? Sim! Perfeito, Graças a Deus! Vocês vão ver que eu tenho a tendência a misturar com o espanhol, com o inglês, então essa apresentação vai... Vamos ver. No problem. Ele enviou os slides para ele, eu fiz, eita, vai ter inglês, que maravilha, deu para entender, que glória. Porque é sempre um desafio, né, o inglês, qualquer outra língua para a gente que é brasileiro, né? Mas é importante para nós como profissão. Enfim, isso aí é uma coisa que sempre dizemos, né? Maiara são 4 e 5. Mas Maiara começou a falar e a gente também vê tantos rostinhos conhecidos, né? E eu quero dizer que a gente já está com 76 pessoas e é uma satisfação o apoio do coordenador da pós-linguagem, do IFAL, junto com o Marcos, né? O Herbert e o Marcos. Esse apoio, assim, é um evento que já é um sucesso, né? Só por estarmos aqui e, assim, ter essas pessoas hoje, num sábado, reunidas, né? Com tanta disposição, né? E nos proporciona, claro que em 2019, quando foi de forma presencial, né? Outro paralelo, a gente vivia outra realidade, teve que ser limitado, né? E uma coisa que a gente pode ter que tirar de lição, né? Essa amplitude que a internet dá. A gente jamais conseguiria reunir 76 pessoas num lugar, né? Ou mais, né? Que vamos até ter mais. A gente teve um recorde de inscrições, foram 133 pessoas, 132, 133 pessoas. Eu tive que fechar, porque a gente vai fazer um sorteio, não sei se o Herbert sabe. E aí, como a gente precisa fazer o sorteio, o Marcos sabe, né? Que é Marcos da organização. A gente já vem enchendo o saco, a gente enche o saco quase todos os dias, os 3. E aí a gente bolou esse sorteio, assim, né? E tem todo também um significado. E aí a gente teve, não, Marcos, eu vou ter que encerrar agora, porque senão vai ficar muito tempo, que Maiara que bolou lá o sistema do sorteio e tal. Então é por isso que a gente fica muito grato. Já vamos começar, né? Esperar mais um pouquinho? Isso, vamos. Marcos, você tem alguma coisa assim, em consideração? Você lembra do 2019? Só o resgate de memórias, né? Tá. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu estava falando, que aproveitando aqui, boa tarde, né, a todos e a todas. Também estou vendo muitos alunos e alunas já da nossa graduação de letras, então isso é importante também. A gente conseguiu atingir o público não só da pós-graduação, mas da graduação, né? Então eu estou vendo aqui algumas pessoas que, inclusive, estão sendo meus alunos agora da disciplina de TCC, porque eu também fiz lá o merchan, né, nas turmas atuais agora da graduação em letras. Enfim, eu estava falando, Maiara, de como todo esse momento, de como todo esse evento, ele começou a ser pensado. E eu estava falando, né, eu licença a você, mas eu falei para a nossa turma aqui, agora reunida, em que o evento começou a nascer em uma mesa de uma sorveteria, na cidade de Penedo, né? E começou a nascer, Yara, de uma forma, assim, totalmente descomprometida, mas devido às nossas conversas. A coisa tomou um rumo, cresceu. Então, a gente, para você ver, tem uma conversa com vários milkshakes, ainda lembro até hoje, e o seu nome, Yara, foi citado assim frequentemente. Não, Yara vai comprar, Yara vai comprar. Então, eu estava dizendo também que a gente tem uma coisa muito em comum, que a gente compra a ideia, depois é que vai ver como é que vai funcionar, como é que vai estar a logística. Mas, primeiramente, a gente diz que vai acontecer, e depois que a gente já aceitou, é que vai ver como é que vai se dar o negócio lá na frente. Então, primeiro a gente compra, depois a gente
Vai ser como vai se dar a realização. Mas eu fico muito gratificante, né? Eu fico muito grato. Eu fico muito grato em poder ter... Eu acho que o Campus Penedo, ele me trouxe mais do que tudo, a amizade que eu construí com a professora Yara. Então, assim, né, eu acho que de várias coisas que o Campus Penedo me trouxe de gratificação, eu acho que a amizade e a relação profissional e pessoal também, que a gente desenvolveu essa amizade, acho que foi o que mais me torna grato, né, de ter ido ao Campus Penedo, porque eu nunca vi nós três, a gente iniciar o planejamento de um evento, e o evento dá tão certo, né, sendo de uma conversa assim tão informal, digamos assim. Enfim, né, eu quero dizer que o Linguatec, ele veio para ficar, né, veio para ficar sim. Eu acho que a gente tem que colocar esse evento para frente. A vontade nossa, sim, de fato, era que ele fosse presencial, né, com a presença das meninas, da Yara e da professora Mayara, inclusive de Jason, porque a gente tinha falado, né, que se a gente tivesse a oportunidade de fazer de maneira presencial, Jason estaria sim convidado. A Yara pode falar um pouco sobre isso, mas acho que eu vou falar uma palavra aqui para encerrar minha fala, meu discurso, que vai resumir tudo: gratidão. Essa é a palavra que eu encerro a minha fala. É verdade, professor Marcos. É a palavra que resume bem mesmo. Nós três temos realmente essa característica somos inventores das ideias, né? E aí, quando deu por fé, acho que você foi o único preocupado. E ela está viajando. Quando ela chegar, como é que vai ser? Lembro dessa fala, não esqueço. E minha irmã maravilhosa: não, ela vai sim dar certo. Não vai. Ela chegou uma semana antes. Coisa pouca. Você no jogo, mas você estava nos Estados Unidos. Então eu fiquei pensando, como vai ser isso? E deu certo, deu certo. É gratidão mesmo. A palavra. Não, vão achar que eu sou uma vilã de irmã. Vão achar que eu sou uma vilã. E não é, porque ela tinha uma semana para descansar. Então daria certo, assim. Em dias, mas deu o evento. E assim, é aquela coisa, é acreditar. Se você acredita numa ideia, você tem que persistir. E eu tenho que agradecer ao Herbert, que ele nunca disse, não vai dar certo. Quando ele me chamou para almoçar na casa dele, ele praticamente disse: já deu certo, fiquem tranquilos. Vocês só vão lá para realmente fazer acontecer, levar as meninas. Então, assim, em nenhum momento ele disse não vai dar certo. E é nisso que a gente precisa, de pessoas que apoiem. E eu sempre senti isso. Quando eu fui um mês antes para Natal, isso tudo foi em um mês, e eu disse ao meu orientador, o professor Calço, ele também em nenhum momento ele disse, ela é louca, mas ele não falou em voz alta. Mas no olhar dele, eu vi que foi uma coisa assim, como assim você vai trazer X meninas de uma pós? Como assim, Mayara? E a gente é da engenharia. Mas depois ele foi fazendo o download da ideia, né? E como é importante a gente interdisciplinar. A gente não pode trabalhar individualmente, temos que pensar em criar pontes. Nós, como educadores, temos que criar pontes de conhecimento. E não achar, é diferente do meu, não vou utilizar. Não! Se é diferente, eu tenho que descobrir o que isso se encaixa no meu. O que eu posso contribuir para o dele. É a troca. É isso que é o Linguatec, é uma troca. Temos aqui diferentes áreas e estamos todos juntos fazendo isso. E é difícil? De início, sim, mas quando tem pessoas que não barram, que não vão barrar você, que vão acreditar, como tem aqui pessoas, são ex-alunos meus do IFAL Penedo, que sempre vai estar no meu coração, tem ex-alunos, tem amigos pessoais que são também da área da engenharia. Então, assim, tem as meninas de após, que eu conheci, os que estão agora.
Então, assim, a gente vê a boa vontade, a gente tem a empatia. Todos aqui estão atrás da mesma coisa, é sabedoria. Sabedoria, a gente tem que percorrer um caminho que a gente não pode parar. Se a gente para, eu acredito que aí assim, significa que a gente morreu. A gente até o último suspiro você tem que saber o que fazer. Quando a gente perde isso, perdemos muitas coisas. Então, aqui é a confirmação que não foi uma loucura, não foi uma coisa descabida. É algo que realmente é para ser feito por todos. Linguatec é para ser outro formato, outro nome, mas acontecer. A gente foi só uma primeira peça, mas pode ter outros nomes, mas com o mesmo formato, é integrar. Quando a gente sentou com o Jason e a gente mostrou para ele o que era o nosso projeto, da pós, do IFAL, da UFRN, Jason entendeu, ele pode me corrigir se eu estiver errado. E aí ele viu realmente que super encaixa. Isso é muito legal, eu fico muito feliz, emocionada. E é isso, hoje para mim é um dia de festa, hoje para mim é um feriado. A gente pode começar, né? Já sim. Era isso que eu vou parar aqui a apresentação. Então, nossas falas informais, né? Através da fala do professor Marcos, do professor Herbert e da professora Maiara. Então, assim, com 81 pessoas, e claro que ao decorrer do evento vão entrando mais, né? Então, nós podemos dar início, né, ao nosso primeiro webinar, nesse formato webinar, né? Linguatec 2020, né? Com muita satisfação, eu inicio a nossa conferência de abertura. Deixo também a palavra, se o coordenador, né? Junto nós temos essa comissão organizadora do evento, que é o professor Marcos, do IFAL, né? O campus Murici, né, Marcos? E temos a professora Maiara, que foi professora substituta do IFAL Penedo, né? Onde Marcos e ela se encontraram, fizeram essa parceria não só profissional, mas de amizade também. E o coordenador, né, que nos abrilhanta aqui com a sua ideia, com a sua presença online, né, o professor Herbert Nunes de Almeida Santos, que é o coordenador de especialização em linguagens e práticas sociais, eu acho esse nome muito lindo, né, do IFAL Campus Murici, as práticas sociais, que é o que norteia, né, que abrilhanta o nosso evento, né, toda a nossa ideia, né, do evento em si. Então, eu deixo a palavra, se o professor Marcos, o professor Herbert e a professora Maiara quiserem falar alguma coisinha que eles não comentaram ainda, né, porque essa seria a nossa abertura. E aí, nós depois vamos para a segunda parte, que é a palestra do nosso palestrante convidado norte-americano, nascido em Michigan, né, um dos 50 estados dos Estados Unidos, o professor Jason Tarkovsky Porfinski. Acho que falei correto. Então, vamos lá, Marcos, Herbert, com você. Fique à vontade, né? Façam as mediações, pelo amor de Deus. Jason, nice to meet you. Welcome. My English is so terrible. I'm sorry. It's a pleasure. Thank you. Thank you so much. Maiara, Marcos, fiquem à vontade. Professor Marcos, quer dar uma palavrinha? Bem-vindas, e vamos desfrutar da palestra do professor Jason. Isso. Professora Maiara, acho que a professora Maiara tem só uma apresentaçãozinha, pode colocar, Maiara, a sua fala inicial, e depois a gente vai para a apresentação do professor, do palestrante Jason. Ok. Sim, tá ótimo. Pode começar. Obrigada. Deixa eu só ocultar aqui. Pronto. Foi decidido que é necessário a gente pensar um pouco o que foi o evento Linguatec de forma presencial, né? O que eu vou mostrar aqui são apenas um pouco dos melhores momentos desse evento que aconteceu. Então, fica registrado aqui para quem não estava no momento, então eu deixo logo um abraço a todas as meninas e o único rapaz que estava presente
eu sou péssima com nomes, mas eu não vou me recordar de nomes, mas eu quero dizer um enorme abraço. Eu fui vendo os nomes, fui lembrando, fui vendo alguém que estava no webcam, e passa realmente um filme. Então, o primeiro workshop de forma presencial que aconteceu aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, ele foi pensado exclusivamente para essa turma, né, do curso de pós de Linguagens e Práticas Sociais. Então, nós fizemos todo um estudo de como seria a recepção dessas alunas. Então, aconteceu de maneira assim, a gente pensou no workshop, pensando na missão, do que seria que nós queríamos representar. E a missão seria desenvolver palestras e mesas redondas para discutir essa temática, né, de interdisciplinar a ciência, a tecnologia e a linguagem como práticas sociais. Então, a gente pensou no formato de apresentar os projetos que estavam sendo desenvolvidos no laboratório, que foi o que recepcionou o laboratório Lamarck, na UFRN. Então, mostraríamos os projetos dos doutorandos e também teríamos uma apresentação que foi um marco, tanto para as alunas, que foi a mesa redonda, onde elas discutiram essa temática também. Então, esse foi o formato do workshop que foi presencial. Então, mais uma vez, se eu for ficar aqui falando, eu quero agradecer novamente a todos aqui presentes, né, que puderam fazer este evento presencial ser possível. Então, a priori, começou essa palestra, esse evento, com uma palestra inicial, que foi a da Arte, Ciência e Tecnologia, que foi apresentada pela doutora Yara Feliciano, onde ela mostrou realmente toda a ideia do formato do workshop. Seria interdisciplinar a arte e a tecnologia em si. Também tivemos a participação da doutoranda Flávia Mello, não sei se ela está presente aqui no evento hoje, mas ela destacou a utilidade da água produzida e seu tratamento e destino. Também foi muito importante essa palestra. Então, todos os palestrantes, eles tinham como bagagem e a defesa de projetos que estavam envolvidos no social, né, em práticas sociais. Também tínhamos a participação do doutorando Wilson Ursulino, onde ele mostrou a dessalinização solar que acontece aqui no semiárido brasileiro. Então, ele defende essa prática, né, esse tema em sua tese de doutorado. Também tivemos como palestrante o doutorando Rafael, onde ele demonstra também técnicas de reciclagem de lixo eletrônico, que também mostra toda a importância que se tem em resíduos, né, na parte também de como fazer e como somar para a sociedade, a gente sempre pensar na sustentabilidade. E também tivemos a palestra intitulada de Aplicações Energéticas, né, que é resíduos de carcinicultura, que foi o assunto da minha tese, que eu fui a palestrante. No desenrolar do dia, tivemos a nossa conferência de abertura, que foi muito divertido, onde mostramos e recepcionamos as alunas, então, mostramos realmente toda a importância da interdisciplinariedade. Tivemos a participação da professora Camila, a professora Herculana, que elas fazem parte da Escola de Ciência e Tecnologia, aqui da UFRN. Também estava presente o professor Carlson, que é o nosso coordenador do laboratório, e aí desenrolou com a participação das alunas, então já estávamos começando a quebrar o gelo no momento que o workshop já estava iniciando. Foi um momento muito divertido, a gente lembra com muita alegria e realmente passa um filme para quem estava presente. E também foi necessário ter aquele momento cultural com o coffee break. Infelizmente, agora não será possível, né? Mas nós tivemos o apoio da empresa Eucalipte, onde ela nos apoiou e nos abrilhantou, né, naquele momento. E também tivemos a participação do Coffee Break, que foi pela empresa do Samis Buffet, que foi ótimo. Infelizmente, agora, dessa maneira remota, não teremos, mas fica uma saudade muito boa e são ótimos ambos. Eu vou deixar um pouquinho para a gente ouvir a participação da Brisa Gil. Ela é poetisa.
como nós aqui não temos um momento de ouvir um pouquinho, eu vou deixar vocês ouvindo um pouquinho a poesia dela. Onde também tivemos a participação do cantor e também engenheiro químico. Eu digo porque ele prefere ser dito primeiro a profissão cantor. E intérprete Rafael Eugênio. Sinto voz do tempo, logo traz a ansiedade. A partir desse instante, é só mesmo os melhores momentos, alguns, né? E eu fico muito feliz de hoje, mesmo de forma remota, né? No formato de webinar, nós termos novamente esse encontro, né? Aqui. Então, é uma forma de aproximar nós que estamos em casa, né? Nesse novo normal, mas que eu digo que daqui a pouco tudo irá se equilibrar. É isso que estamos em busca aqui, né? De um novo equilíbrio. Eu falo equilíbrio porque é termodinâmica do equilíbrio. Então, foram mostradas as palestras, só mesmo um clipe rapidinho, onde eu agradeço novamente os kits que foram dados a todos os palestrantes, né? Fornecidos pelo Campus Murici. Muito obrigada novamente. Vou deixar a música. E após as palestras, também teve uma mesa redonda, que foi feita pelas próprias alunas do Campus Murici, e após foi toda a interatividade, né? O que eu deixo isso é a lembrança de um momento especial para todos nós que estávamos presentes, e que confirma que a união é que faz a força realmente, né? E como eu volto a reafirmar, é uma equipe, não se faz um bom trabalho sozinha. E eu digo que eu agradeço muito a Deus de ter equipe que tanto fez o workshop como fez o webinar, que é o professor Marcos, o professor Iara, o professor Herbert, e todos aqueles que querem que esse projeto dê certo. Então, muito obrigada a Jason, que comprou a nossa ideia, que está aqui para nos abrilhantar com uma ótima palestra. Estou muito ansiosa para assistir. Muito obrigada. Então é isso, né? Parabéns, Maiara. Parabéns por nos relembrar momentos momentos tão felizes, né? A partir desde a concepção do evento até a sua realização, e hoje podemos estar aqui todos reunidos para nos abrilhantar com a nossa palestra do nosso convidado. Então, vamos partir para um pouquinho do nosso convidado, né? Nascido no Michigan, né? Como eu falei anteriormente, um dos 50 estados dos Estados Unidos, localizado na região norte-americana. O Michigan, eu fui pesquisar e eu vi que ele é conhecido por seus estados mais industrializados do país, né? E ele é uma maior potência indústria, principalmente na parte automobilística. Então, tem tudo a ver, né, com a nossa fusão, essa interdisciplinaridade entre a tecnologia, a ciência e as artes. Então, o Michigan é conhecido como a cidade do Great Lakes, né? The Great Lakes State, que é a cidade dos Grandes Lagos. Então, o nosso palestrante, Jason Sarkozy Forfinsky, ele é mestre em artes pela Central Michigan University. Ele também possui bacharel, né, em artes também pela Universidade da Carolina do Norte. Atualmente, ele é doutorando na área de linguística aplicada ao espanhol pela Universidade de Michigan.
e atualmente ele é professor da ESOL em Seneca Valley High School. Então, o palestrante Jason vai apresentar a sua palestra intitulada Poliglota na época de inglês hegemônico, como escapei do monolinguismo. Então, Jason, você tem mais ou menos de 30 a 40 minutos, né? E após a sua palestra, nós vamos começar com a arguição, algumas perguntas, e assim, eu quero externar mais uma vez o nosso agradecimento, né? De você comprar essa ideia, uma ideia que eu já venho falando para você, acho que depois de 2019, eu falei com o Marcos e a Maiara, eu já tenho outra pessoa que vai nos dar uma palestra, e o Marcos e a Maiara já olharam assim, meu Deus, ela já está pensando no próximo, como pode ser isso? E aí, desde então, a gente vem conversando mesmo, né, nós três, e aí eu externei esse convite a você, por ser realmente um amigo que eu já tenho há 3 anos, uma pessoa maravilhosa que eu conheci durante a minha estadia nos Estados Unidos, uma pessoa que me ajudou nessa parte linguística, que todo mundo sabe o quanto que é difícil, tanto culturalmente e tal. E eu não sabia que o Jason falava português. Então, depois foi que a gente se descobriu isso, e aí, mas ele continuou, sim, a falar comigo em inglês. A gente não parou. Então, o português dele é um português, eu até digo, até melhor do que o meu, às vezes. Ele fala um português corretíssimo, né, entendível, o que não é fácil, não é fácil para o americano. Isso é uma das qualidades da dedicação do Jason. Então, Jason, muito obrigada, em nome de todos nós, tanto o coordenador Herbert do IFAO, Muricy, coordenador da pós-linguagem, tanto do professor Marcos, do campus de IFAO, quanto da professora Maiara, e eu, tanto quanto professora e quanto amiga pessoal sua, é um prazer enorme estar contando com a sua palestra hoje. Também estou bem ansiosa por ela. Então, podemos começar. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos, todas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como falou a professora Yara, que há uns 3 anos que a gente nos conhecemos no estado de Oregon, né? Então, quando a professora Yara me convidou, eu fiquei pensando do que vou falar nessa apresentação. Então, aqui vou... Aí vai. Pensei que vou começar com uma história, a minha história, porque é quase um milagre que eu falo espanhol, que eu fale português, um pouquinho de japonês, um pouquinho de chinês, um pouquinho de francês, que eu não exatamente falar, mas usar as linguagens. Vocês podem ver a minha ecrã? Tudo bem? Sim, Jason, está tudo ok. Está ótimo. Ok, perfeito. Então, eu queria começar com... eu quero fazer uma imagem, porque é realmente um milagre que eu falo em português, que eu falo espanhol. Porque... eu quero dizer primeiro que não é uma coisa ruim ser monolíngue, não é isso, mas é um milagre viver neste mundo agora mesmo, onde o inglês é dominante pelo todo mundo, é uma língua dominante que domina todo. Há línguas que perdem, que já quase não existem por causa do domínio do inglês. Então, é um milagre, acho eu, porque eu nasci em uma família monolíngue de inglês. A minha mãe fala somente inglês, o meu pai também, o meu irmão também. Agora, a minha irmã, a maior, ela casou com um cubano e ela aprendeu espanhol. E isso também tem tido a sua influência na minha viagem da vida, como eu vou falar.
Então, nesta imagem, vocês têm que imaginar que esse homem branco com o telefone é o meu pai. Não é meu pai, é um desenho para o meu pai. Tem que usar a imaginação. E aqui diz, sabe, essas máquinas automáticas que contestam a chamada telefônica. Para inglês, marque 1. Para o monolinguismo, marque 2. Para raiva, fácil bilinguismo, marque 3. Porque realmente é uma realidade aqui com certas pessoas, como o meu pai, que é muito assim, de que se você mora aqui nos Estados Unidos, em Norte América, vocês têm que falar inglês, não? Tem essa mentalidade. Então, eu vou começar como uma história, mas esta história não é minha história exatamente porque não a vivi, mas forma parte da minha história, da minha memória histórica. Nesta imagem, vocês podem ver uma casinha aqui ao fundo, com teto vermelho, mais ou menos. Mas eu não conheço essa casinha. Eu nunca fui ao lugar onde fica essa casa. Eu não conheço, nunca fui, não tenho viajado a essa região do mundo, mas forma parte da minha memória, da minha história. E como que vocês podem se perguntar por quê, como que forma parte da sua história se você não conhece? Tudo começa com os humanos, há 17 anos já, passou muito tempo, que eu estava morando na Espanha, estudando espanhol, também estudando galego, português na Espanha, morava na Galiza, e eu pensava, quero o passaporte europeu, porque era muito aventureiro. Então, me entrou vontade de descobrir as minhas raízes, a minha origem, dessa família de imigrantes que veio para os Estados Unidos no princípio do século XX, justamente antes da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Então, falei com minha avó paterna, que falou para mim, que escreveu para mim uma carta com os dados, umas informações dessa família. Então, foi quando eu tinha como 23 anos que comecei a conhecer a minha herência linguística, cultural, que foi realmente roubado de mim, não? Eu tenho uma professora que fala que os Estados Unidos é realmente o cemitério das línguas, porque as línguas vêm aqui para morrer, porque realmente é o que passa aqui. Depois das gerações, por exemplo, no meu caso, não, eu tinha que falar húngaro, porque meu avô paterno falou húngaro. Bom, quando era mais criança, ele falava. Depois de que morrera a sua mãe, já não tinha que falar. Não tinha com quem falar húngaro. Então, com esses dados, também a minha avó fez uma fotografia de um envelope, de uma carta, que vem do irmão, desculpe, o filho do meu bisavô húngaro, que ele escreveu no ano 1948, acho. E essa carta foi para uma das irmãs maiores do meu avô paterno. Muitas pessoas sentem muito, muito confuso, para mim. Então,
com as humanos, eu voltei a me querer explorar a herência linguística cultural do meu lado húngaro da família. Então pensei, há um endereço aqui no envelope, eu vou entrar o endereço no Google Maps, e apareceu essa imagem. E, em realidade, é a única imagem que tenho das minhas raízes, não? Então, quando eu digo que eu sinto uma raiva por ter essa história, essa herência roubada de mim, é porque ter uma imagem que eu tirei do internet, que é a única coisa que eu tenho do meu passado, assim, é realmente é incrível, é triste. Então, nesse envelope também existe esta carta. Agora, esta carta, eu não consigo entender nada, porque está escrita em húngaro. Então, tenho essa carta com uma possível memória da minha história, mas eu não posso lê-lo. Então, com isso vou começar a falar de como que eu, sendo nascido nos Estados Unidos, numa família monolíngue de inglês, e como foi possível que eu escapei do monolinguismo. E vou também fazer uma ligação entre a importância da linguagem e com a tecnologia, como é o título, ou as ideias básicas, não, dessa série de palestras. Vou começar de quando eu tinha 4 anos, eu olhava a televisão e o programa Vila Sésamo, que aqui em inglês, me lembro de a Maria Gonçalves, que falava, olá, como estás? E a minha mamãe sempre dizia que eu falava espanhol com 4 anos, que não é certo, não é verdade. Com 4 anos, tenho a lembrança de um senhor cubano. Eu sou de um povo, de uma aldeia pequeníssima de 800 pessoas, muito pequena. E um senhor cubano veia as aulas com seus materiais, as cores, os números em espanhol. E tenho essa lembrança tão forte que eu me comecei a apaixonar pelo espanhol naquela época. E depois a minha irmã ficou casou com um cubano e foi para morar em Miami. Então tinha a oportunidade de viajar a Miami 2 vezes ao ano. E em Miami, não sei se fala espanhol, agora é mais português. Também. E também francês da Haiti. Mas fiquei impressionado com a cultura, com as pessoas cálidas, que de onde eu sou, as pessoas são bastante frias, não? E ter essa ligação, essa conexão com essas pessoas que têm vida, que têm outra coisa que era outro, não? Para mim, eu me apaixonei disso. Então, depois me graduei do ensino médio, eu pensei que eu vou estudar, vou seguir estudando, vou trabalhar. Então, decidi que ia estudar, que ia começar a carreira universitária. Então, estudei e escolhi o espanhol como o sujeito de estudos, não? E nesse
2 primeiros anos, eu tinha outro amigo que também praticava um pouco de português, e eu veia como o português e o espanhol era muito parecido da ponto de vista linguística. Então, tomei uma aula de português com uma senhora, uma professora que era norte-americana também, mas fez os seus estudos no Brasil, no Rio. Tinha um sotaque carioca, e ela tocou, escutamos na aula música de Chico César, por exemplo, Mama África, e me apaixonei da música brasileira. Eu, vou aprender português porque amo a música, vou explorar mais essa cultura, não? Porque, em realidade, quando comecei a estudar espanhol, não sabia o que queria fazer com a minha vida. Eu tinha somente 23 anos, 22 anos, que eu saber que queria fazer, não, com a minha vida profissional. Então, quando as pessoas me perguntaram, por que você estuda português, estuda espanhol? E eu sempre dizia, porque quero viajar, porque era certo, era a verdade, eu queria viajar, nada mais. Que viajar, tomara que fora uma carreira, uma profissão, mas não é. Então, depois tinha a oportunidade de terminar minha carreira universitária estudando fora do país, como na Europa chamam o Erasmus, que são estudos no estrangeiro. Então, eu escolhi um lugar na Espanha onde eu sabia que falava também outras línguas, não? Então, na Galiza, eu aprendi que falam galego, e aprendi também que o galego segundo os linguistas, o galego é o pai do português. Então, eu vi essa ligação, que interessante, eu quero ir para lá. Então, quando apliquei, não tinha prazos para mim. Então, eu escrevi um e-mail dizendo, eu quero estudar na Universidade de Vigo, na Galiza, porque quero aprender galego. Então, como eu falei galego, eles me abriram um prazo para estudar na Galiza. Então, fui a Galiza, e Vigo como cidade, muitas pessoas somente falam espanhol. Se você vai ao campo, os campeiros falam. Mas onde fica a Galiza está com a fronteira de Portugal, então tinha a oportunidade de viajar a Portugal e praticar o português, que é muito diferente. Em Portugal, no norte de Portugal, falam assim, não e eu aprendi que era diferente, mais perto ao espanhol, mas com gramática diferente. Uns anos depois, eu fiz um curso do verão em Portugal, e essa história tem muita importância para o que eu vou falar aqui nessa palestra, porque a memória ficou tão forte na minha memória, que eu tomava uma aula de literatura de um professor português, e o português, o professor aquele dia falava de João Pessoa. E depois da leitura, ele ia pela aula perguntando aos alunos, porque era um curso de verão dos estudos de língua portuguesa, e perguntando por que eles falam português, como que chegaram a falar português, etc, etc. Então, quando foi o meu turno, ele olhou para mim
E Jason, por que você fala português? E eu falei, porque falou espanhol. E ele ficou assim, me olhando com uma cara de asqueado, de chateado, e me falou para mim, o português não tem nada a ver com o espanhol. E eu fiquei assim como, que jeito mais fechado de ver o mundo, de um ponto de vista linguístico. Porque, obviamente, tem que ver, porque as duas línguas vêm do latim, e o latim é o raiz, que e compartem a raiz com o latim, não? Né? Então, aí, quando eu estudei em OSU, em Oregon State University, onde conheci a professora Yara, eu tinha uma professora que me ensinou outra forma de pensar nas línguas. E eu, tomara que isso ajude vocês a pensar o desafio de aprender uma língua. Porque eu sei que eu sou distinto, porque a minha vida, a minha viagem de vida sempre tinha que ver com a língua. Não, mas eu sei que há pessoas aqui nessa palestra que não, que têm outra carreira, estudam em outra área e ter que aprender o inglês é uma coisa que chato, não, que saco, que isso? Que tenho que aprender inglês para fazer meu trabalho. Eu moro no Brasil, porque tenho que falar inglês? Porque tenho que aprender inglês para fazer meu trabalho? É uma loucura. Mas tomara que depois de ensinar uma coisinha que vocês vão mudar do chip, não, do processador, de mudar o jeito de olhar o mundo linguístico. Então, vou usar uma metáfora de uma caixinha de ferramentas. Ok. Vocês têm que imaginar que vão construir uma casa ou um gato, que é um pátio para gatos, que eu que acabei de fazer, de construir para meus 2 gatos que tenho. Que preciso para construir esse gato, não? Condomínio de gatos? Eu preciso de uma computadora? Não. Não necessário. De uma serra? Sim, porque uso madeira, então preciso de cortar a madeira com a serra. Martilho? Sim, também. Essa coisa, não sei como se diz em português, para nivelar, em inglês chama-se level, que é nível, mas não sei, talvez diferente. O ponto, a ideia é que para construir o que preciso de fazer, para fazer o que preciso fazer, não preciso de todas as ferramentas que existem no mundo, porque eu sou uma só pessoa, o meu mundo é muito pequenininho, eu não posso fazer tudo. Eu não preciso de todas as ferramentas que existem no mundo para fazer o trabalho que tenho que fazer. Então, vocês podem também pensar na língua em inglês, por exemplo, que o inglês é a língua do pesquiso agora mesmo nesta época no mundo, não? Se estivéssemos no século XIX, talvez seria o francês ou o alemão, por exemplo. Mas agora é inglês. Se você faz pesquisa em química, as cores diferentes como azul, como faz a professora Yara, que não sei exatamente como explicar, porque não é minha área, então não preciso de saber dessas coisas, porque não é minha área. Mas para a professora Yara,
para ela poder contribuir a sua profissão, ela precisa de ler inglês. Agora, ela não tem que saber como falar inglês na cozinha, por exemplo. Ela não tem que saber o que se diz pot, pan, spatula, spoon, plate. Não preciso, porque ela estuda química. Então, todos temos o que chama um professor da Bélgica, um professor belga, um conceito que realmente é um conjunto, um coletivo de princípios. Todos temos um repertório linguístico truncado. Sei tudo de inglês, 100% de inglês? Não, é impossível. Todos os domínios do inglês, que tem muitos na vida, eu não controlo uma maior porcentagem desses domínios. Não é preciso, né? Então, vou falar um pouquinho de como você pode ver este repertório linguístico truncado para ajudarmos a entender ou para quitar ou tirar, jogar fora um pouco da pressão de ter que aprender outra língua, como a língua inglesa. Eu tenho aqui inglês, que é minha primeira língua. Eu tenho língua 1, 2, 3, 4. Não é que eu falo todas essas línguas, mas essas línguas eu tenho partes, coisinhas dessas línguas no meu repertório linguístico truncado, ok? Obviamente, o inglês, eu tenho maior inglês que todas as outras línguas, porque eu nasci numa família monolíngue de inglês, não? Depois, essas barras de cores diferentes, por exemplo, gris, escuro, é o meu vernacular oral. Então, quase 100, chega a quase 100, porque na minha casa, no domínio familiar, eu controlo bastante o inglês. Agora, há menos em espanhol, ainda menos em português, muito, muito menos no chinês, mandarim. E depois, se vamos a Esperanto, se vocês não sabem o que é Esperanto é uma língua inventada, que quando eu morava na China, eu queria desligar do chinês, porque era muito para mim, para minha cabeça. Então, comecei a estudar Esperanto. E Esperanto tem uma vida. Vocês têm que procurar buscar Esperanto no Google, se não sabem o que é. Mas tem uma vida muito rica no Brasil, Esperanto. Na música Esperanto é muito rica no Brasil. Agora, o francês, se vocês o vernáculo oral, é muito pouco, porque eu falar francês, não. Mas a barra gris escuro de leitura é mais alto, alto, porque eu posso ler francês, não? Falo inglês, espanhol, português, então francês, tenho que aprender um pouco de vocabulário, preposições diferentes, mas eu sei, eu posso ler francês mais ou menos. O japonês, como eu vivi no Japão, ensinando inglês, também eu posso pedir comida em japonês. Eu posso dizer, olá, como está? Tudo bem, tudo bem, muito obrigado, essas coisas. Então, dizer que eu posso falar japonês? Não. Sim, um pouquinho, mas não. Mas forma parte do meu repertório linguístico truncado. Agora, eu vou terminar com um pouco de boas notícias para você, porque ao final
tenho um pouquinho de húngaro no meu repertório linguístico, essa coisa que foi roubada de mim, de criança. Eu só 5 palavras sabia em húngaro, por parte do meu avô paterno, não? Liba, fing, bika, fush, köszönöm, kucha. 6 coisinhas, não? Mas agora, este verão, eu decidi, como o meu aniversário de 40 anos, eu decidi que eu vou seguir com a trajetória de recuperar a minha herência linguística cultural húngaro. Então, cada semana eu tenho uma aula de húngaro com um professor particular que mora no Budapeste, em Hungria, e tenho livros, uso o Duolingo, que é uma aplicação para aprender línguas. Então, felizmente tenho um pouquinho de húngaro, um pouquinho mais que tinha, e eu espero, tomara que no futuro fale mais e mais e mais e mais, e tenho a esperança de viajar à Hungria para somente ver essa casinha, mas em pessoa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, por me convidar, por me escutar e por me deixar falar da minha experiência, minha história. Muito obrigado. Jason, parabéns. Nós estamos muito felizes pela sua palestra, né? Nós já vamos dar continuidade agora à parte do chat, das perguntas. Anotei algumas coisas aqui. E a palavra que eu tenho é gratidão. É a palavra que o professor Marcos abriu, muitas vezes foi dita também, Mayara falou, e a gratidão de estar nesse sábado, ouvindo você falar, eu já disse, né, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, que você faz na área de linguística, tudo que você aprendeu, e a sua fala foi um filme, né, na minha cabeça, de alguns momentos que vivemos. Eu lembro quando você me disse que amava Chico César, Mayara também ama também, então eu ri, eu até comentei com você sobre isso, a gente começou a andar nas ruas de Corvallis, cantando Chico César, algumas partes, né? Então, são memórias afetivas, sua experiência com a cultura, não só inglesa, né? Você bebe de outras culturas. É muito interessante ter esse contexto interdisciplinar que você dá aqui para a gente nessa tarde de hoje. Nós temos aqui alunos de linguística, né? Nós temos professores, o professor Marcos é professor de inglês. Ficamos muito felizes. Então, eu vou agora só fazer alguns comentários que eu fui anotando do chat, né? E aí o professor Herbert falou, né, que fala incrível do teacher Jason, né? Fico feliz em conhecer a sua história cultural, ele te parabeniza, muitas pessoas também te parabenizam, eu escolhi alguns, né? E o José Jefferson botou, realmente, professor Herbert, me motiva mais ainda a querer aprender novas línguas, que é o intuito aqui do nosso webinar, né? O professor Marcos incentiva muito isso em sala de aula, por ser professor de inglês, ele sempre está trazendo novidades, coisas novas, e isso incentiva os alunos também. Então, a Rosângela que colocou, que estava entendendo perfeitamente, né, a linha do tempo, do seu raciocínio. Eu fico muito feliz também em ouvir, né, que é uma das preocupações que a gente teve, não, mas vai dar certo. Digo, não vai, porque eu conheço o Jason, eu sei o quanto que o português dele é um português, tem o seu sotaque, você nunca vai perder, claro, o seu charme americano, mas é muito entendível, a sua linha de raciocínio, como a Rosângela falou, é muito boa. A Caliane falou, realmente é uma história linda, nos motiva de superação. Então, o Jefferson falou, né, o José Jefferson, que a língua é poder, né, nos faz realmente sentir livres. Todo esse seu, assim, a sua história cultural. Quando
a gente bolou o título, você me passou o título em primeira mão, e depois eu passei para o professor Marcos e para a Mayara, né? Como escapei do monolinguismo. A sua palestra foi realmente sobre isso, né? E o que é fantástico, nós todos podemos escapar do monolinguismo. Então, a Lisiane e a Ciola, ela colocou, o poder da comunicação é fantástico, né? E a Andressa, ela relatou assim, aprender a língua inglesa é essencial, né, para qualquer estudante. Então, ela comentou uma realidade que a gente tem aqui no Brasil, que a gente não tem essa valorização de nenhuma forma da educação. Claro que não é o tema da nossa palestra, mas eu gostei da fala dela, quando ela fala que a aprendizagem aqui realmente é a passos lentos, né? E ela também te parabeniza. A Sirlene Maria diz, tenho muita dificuldade, porém, há certeza que inglês é indispensavelmente necessário. Né? E o José Jefferson falou, professor, o que fazer para destravar o meu inglês? Que dica você pode me dar, tanto para o inglês quanto para outras línguas, né? Então, aí a gente já começa com as nossas perguntas. Tá. Então, o que eu fazia, as pessoas sempre me perguntaram, como que você aprendeu espanhol? E eu dizia que a Shakira era a minha professora, porque realmente eu escutava a música dela, mas todos os CDs que ela tinha, eu escutei a música, anotei todas as letras. E isso foi antes de que não tudo esteja em YouTube. Agora você pode procurar, fazer uma búsqueda em Google e sai todas as letras. Então, eu realmente, isso é uma coisa que eu ensino para meus estudantes, meus alunos, que se você gosta de alguma música, você tem que aprender todas as letras da música. E não só as letras, mas como se pronuncia, a gramática, o vocabulário, as expressões, não? E a música é poesia, então às vezes é muito difícil. Se você não conhece a cultura, você não vai entender. A música Mama África tem muito, muito, muito simbolismo, muitíssimo simbolismo que eu não entendi, não percebi ao começo. E agora ainda seguro que não percebo tudo. Mas eu digo, a primeira dica, música, aprender a letra, não. Agora, hoje em dia é muito mais fácil com a internet, com computadora, viajar pelo mundo. Como eu falei, eu tenho professor particular que mora na Hungria, em Budapeste. Ficamos uma hora cada semana, todas as semanas, praticamos. Eu falei para ele, eu quero falar húngaro, eu quero pronunciar, eu quero ter uma conversa com as pessoas quando eu for à Hungria. Então, ele sabe o que eu preciso, então, como ele é profissional, ele faz as lições assim para mim ter sucesso, não? Então não é necessário sair do país graças à internet que temos. Outra coisa com o telefone móvel, celular, uma coisa que eu faço com o húngaro é usando como se diz, speech to text, não de fala a texto, não? Então, o telefone tem que me perceber para escrever o que eu digo. E isso é uma muito boa prática, porque se o telefone me percebe, me entende, uma pessoa vai poder me entender, né? Então, é uma boa prática também para
se você está em casa, não tem não tem muitas pessoas com quem falar inglês, você pode usar a tecnologia que temos. O telefone é uma caixa de ferramentas incrível. Temos tudo aqui. E eu sei que isso falar com muito privilégio, porque eu tenho esses aparatos, é o privilégio que eu tenho, não? Eu sei que tem muitas pessoas que não têm acessibilidade a essas tecnologias, e eu sou muito afortunado nesse sentido, né? É verdade, Jason. Vamos continuando. Segue muitos elogios. Também tenho que destacar aqui a Impacta, a escola de incubadora do ECT, da UFRN, que está presente e disse: muito show, parabéns pela palestra, professor Jason. E destacando aqui algumas perguntas, a Andressa Costa, ela disse: obrigada, professor Jason, por compartilhar sua experiência linguística. A Vanessa Lima disse: nunca havia ouvido falar da língua Esperanto. É sensacional. Então, se tiver alguma dica de algum site, né, depois a gente pode passar para você, Vanessa. Então, vamos continuar. Eu selecionei aqui 2 perguntas, deixa eu ver. A da Andressa Costa. Professor, qual você acha que seja a maior dificuldade dos estrangeiros em aprender inglês? Você pode repetir a pergunta, por favor? Sim, claro. A Andressa Costa, ela perguntou: professor, qual você acha que seja a maior dificuldade dos estrangeiros em aprender inglês? A maior dificuldade é enfrentar com pessoas fechadas que não, que têm a esperança que todos falem inglês perfeitamente. E essa é uma coisa que você não pode mudar. É uma coisa que você pode mudar. Porque nós chamamos esse conceito, como é em inglês, taking on the communicative burden. Ou seja, burden não sei como se traduz, mas the communicative burden. Quando eu falo com uma pessoa que está aprendendo inglês, eu tenho que ter muita paciência, eu tenho que escutar muito bem e tenho que jogar fora todos os preconceitos que tenho, porque isso cria uma muralha, não uma firewall, né? Mas outra coisa é a confiança. Não, a falta de confiança, se as pessoas não têm a confiança de falar, você nunca vai aprender a falar, né? Então, há muitas pessoas tímidas que têm muito medo, não, de se equivocar, de fazer erros. Mas eu sempre digo aos meus alunos que o seu trabalho aqui todos os dias, na minha aula, é fazer erros. O único trabalho que vocês têm que fazer é produzir erros. Porque assim vocês vão aprendendo dos erros que vocês cometem, né? Então, temos que saber que se vamos a fazer erros na linguagem, quando falamos, e não passa nada, porque eu me lembro de estar em Portugal e queria comprar em espanhol camisa, e eu pedi uma camisinha. Então, o que eu vou fazer? Andando pela rua com uma camisinha. Ou seja, não tem nada a ver. Não, porque camisinha em espanhol é camiseta. E não tem nada a ver com o condom. Mas eu cometi esse erro e as pessoas, ha, 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 e tal. Enfim,
todos com muita risa e nada. É verdade, gente. A Caliane Vitor Tenório, ela fala: o acesso à língua inglesa em nossas escolas públicas ainda é muito limitado. Existe o mito de que se não aprendermos a língua inglesa ainda jovem, mais tarde é mais difícil. Qual a sua opinião em relação a isso, professor Diego? É uma coisa que a gente escuta muito aqui no Brasil, sabe? Sim, há muitas pesquisas também sobre este tema, tópico. E eu acho que é assim. Há uma teoria na qual nós, como bebês, como crianças, temos uma certa habilidade de absorver as línguas. Não só as línguas, mas a pronúncia, a morfologia, os fonemas, a fonologia, tudo isso. E consertar essas coisas e também produzir, não certos sonidos, por exemplo, o R do espanhol, não que é assim, não o trill, que para muitas pessoas é muito difícil fazer isso. E quando você é bebê, é mais fácil. Não, bebê não, criança é mais fácil. Agora, eu aprendi português com 22 anos e eu nunca vou falar como vocês, mas não é preciso, não é necessário. Eu posso me comunicar com vocês sem ter essa pronúncia brasileira, né? Então, agora, com meus 40 anos, eu estou começando a aprender húngaro, uma língua dificilíssima de pronúncia, que tem uma coisa que se chama vogal harmônica, harmonia vocálica, que para mim é um conceito ridículo e é muito difícil. Eu acho que o húngaro é uma língua, não sei, mas para responder à pergunta, sim, é mais fácil de pequeno aprender uma língua, mas não é impossível aprender uma língua de maior. Agora, eu acho que é mais acessível, tem mais que ver com o acesso às ferramentas que nos ajudam, como textos, aplicações, pessoas com quem falar, pessoas com quem praticar. Eu me lembro quando comecei a realmente me comunicar em espanhol, era na época de Yahoo Chat, que as pessoas não com vídeo, mas mandava texto com Yahoo, o site, não, de internet. E eu aprendi assim, escrevendo espanhol, antes de praticar a fala. Responder a pergunta? A pergunta? Sim, já pode abrir para os professores, né, que são os nossos mediadores, dar a sua opinião e suas perguntas. Vamos lá começar com o professor Herbert. Tem a palavra. A vontade que eu tenho, acho que muitos aqui, era pegar um avião, trazê-lo ao Brasil, colocá-lo em um auditório com 2, 3 mil pessoas, para que todas ouvissem a sua palestra, a sua fala, e em um português perfeito. Né? Então, assim, é muito bom. Obrigado. Em um português perfeito. E a gente tem muito essa ideia, eu acho que é muito de hegemonia, e essa ideia
da hegemonia e do capitalismo e do poder econômico que os Estados Unidos têm, né? E não tem nada de errado com isso. Eu acho que qualquer país gostaria de ter esse poderio econômico que os Estados Unidos têm, isso não tem nenhum problema. Mas, assim, eu fico muito encantado quando você fala, quando você diz assim, os Estados Unidos são os cemitérios das línguas. Eu fiz questão de anotar isso, né? Os Estados Unidos são o cemitério das línguas. E aí eu parei e comecei a fazer uma reflexão, e por já ter tido a oportunidade de ir algumas vezes para a sua terra, para o seu lugar que eu gosto tanto, eu percebo muito isso. Por exemplo, há uma necessidade, Jason, muito maior desse English for travel, ou esse inglês de comunicação mais rápido para Nova York, por exemplo. Mas você, quando chega na Flórida, especialmente em Miami, Orlando, Kissimmee, Tampa, né, você vê que você tem ali já um português, um espanhol com a predominância, né, e você já consegue ter essa facilidade de não necessariamente dominar a língua inglesa na Flórida, por exemplo. Claro que a Flórida tem um cenário econômico, comercial, de receber muitos latinos, de receber... Então, isso ajuda para a comunicação, não é? Então, quando você fala que os Estados Unidos são um cemitério das línguas, eu lembro de alguns autores que falam sobre o aspecto da identidade cultural, né? Essa questão, o quão é importante você, independente da região e do lugar que você vem, você ter o fortalecimento contínuo da sua identidade cultural. O que não impede que você tenha um diálogo com outras culturas, mas que não haja necessariamente um apagamento da sua. Eu estou falando tudo isso porque tudo que você me passou e vê esse seu português tão perfeito é a ideia de que eu posso tranquilamente dialogar com outras culturas, com outros povos, com outras línguas, como você está fazendo e passando para a gente neste momento. Em nenhum momento na sua fala, e isso é fantástico, great, quando você diz, eu não vi em nenhum momento você falar aqui que a cultura americana ou que a língua inglesa, ela é sólida, ela é superior. Pelo contrário, não é? Você traz de uma forma muito tranquila, muito simples e muito inteligente esses diálogos em dizer, eu tenho contato com o português do Brasil, com o espanhol, e dizer também que está, você fala, eu estou fazendo 40 anos, né? Apesar de não parecer, né? Estudando outra língua, que é uma língua muito difícil. Então, é muito bom ouvir isso e falar de que, geralmente, né, os povos da América Latina, eles têm uma ideia, às vezes, de subalternidade, de inferioridade em relação a outros países, em relação a outras línguas. A gente tem que entender que aprender uma língua inglesa é uma ideia que você tão bem explicou agora, esse contato, de não parar de estudar, de não porque, pessoal, ele está falando aqui de todas as línguas que ele aprendeu, mas ele fala ricamente, perfeitamente, das culturas dessas línguas. Então, não é aprender, né? Ele sabe falar da cultura de cada língua. Ele diz, essa língua tem uma cultura assim, não é? A língua portuguesa tem uma cultura que é assim, né? Nós temos, né? Mama África, né? Então, assim, ele conseguiu perceber em uma música como essa,
que é muito difícil e que tem uma linguagem, letras e significados muito difíceis, e ele consegue falar da música porque ele bebeu na cultura da música portuguesa, de criação. Então, repito, para finalizar e dizer que o que você fala para a gente aqui é de uma grandiosidade, né, em dizer, não é só aprender uma língua, uma segunda língua, um segundo idioma, mas é aprender e ter contato com essa cultura, não é? Eu, particularmente, sempre tive um contato com músicas de língua inglesa, por eu gostar muito. Obviamente que eu tenho em casa famílias da língua inglesa, apesar de eu ser do espanhol, gente. Então, tem muito disso. Então, mas quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, eu comecei a ter um interesse muito maior e, obviamente, pelo contato com essa língua. Né? Mas, repito, parabéns pela sua fala e parabéns por ensinar para quem está aqui e a observar que não basta aprender uma língua ou a sua gramática, mas é importante que a gente saiba como ela nasceu, não é? Quais são os desdobramentos culturais que essa língua permite ao seu falante. Porque quando você, Jason, aprende uma segunda língua, pensando também na cultura, isso é muito mais enriquecedor. Tenho certeza, que quando você quis aprender português, foi porque algo nessa questão cultural chamou sua atenção para a língua portuguesa. Né? E isso é muito, muito gratificante. Aqui no Brasil, muitas pessoas começaram a aprender inglês porque gostavam de determinadas bandas inglesas, bandas de língua inglesa, né? E começaram a traduzir as músicas. Aconteceu muito comigo, por exemplo, com o A-ha, né? Que é a minha banda, e que eu tive o prazer de assistir um show deles, né? E a própria Whitney, né? E tantas bandas que pessoas da família que adoram Madonna, sabe? Então, assim, é muito legal isso, de você ver essa questão cultural e de nascimento disso. Então, fico muito feliz, parabéns, muito obrigado. Eu queria agradecer fundamentalmente a Yara, Maiara e o professor Marcos por trazer esse momento para a gente. E espero que um dia você possa vir ao Brasil, porque se eu souber que ela levou você para Natal, né, aqui no Brasil, e não trouxe para Maceió, né, vou ficar bem bravo. Mas eu espero que você possa, em breve, a gente pode, Yara e Maiara, ver, quando passar tudo isso, uma forma de tentar trazê-lo, né, institucionalmente, por que não? E aí a gente faz esses dois momentos, né? Ele lá em Natal em um momento, a gente manda buscar carro lá, manda o carro buscar ele, traz para cá, aqui fica na casa da gente, toma café, come bolo, não é? E a gente faz esse momento. Muito obrigado, Jason, por sua fala, muito obrigado. Realmente, eu acho que depois dessa sua fala, a gente sai daqui de uma forma muito mais rica, não é? Por esse olhar atencioso que você tem sobre as culturas. Isso é muito importante. Muito obrigado. É isso mesmo. Agradeço também ao professor Herbert pela sua fantástica fala, né? É difícil a gente resumir, né? Mas os pontos que o professor colocou foram pontos muito bem colocados. Não se preocupe, quando ele vir aqui a Natal, com certeza sim, vamos levá-lo aí a Maceió. Para a gente trocar figurinhas, né? O Jason é essa pessoa maravilhosa, tudo na fala dele, tanto dessa proposta como você bem explicou, né? Desse mix cultural que a gente tem na nossa vida, né? E como a gente pode, né, proporcionar isso a todo mundo, né? Eu fico muito feliz também, o professor Marcos, Maiara, se quiserem falar alguma coisa também, acredito que o Marcos está na vez, então, professor Marcos, pode abrir o microfone. Cara, foi sensacional, assim, sua fala, Jason. E eu confesso a você que enquanto eu te ouvia, enquanto eu ouvia as suas palavras, eu me reportava para o meu passado, lá quando eu tinha 9, 10 anos, que foi quando eu comecei a me interessar pela língua inglesa. Mas eu comecei a me interessar pela língua inglesa porque eu ficava me questionando por que aqui no Brasil todo mundo era uma novela. Eu acho que você... Novela. Aqui a cultura brasileira tem muita novela.
E as novelas tinham umas trilhas sonoras internacionais. E eu ficava me perguntando, assim, curioso para saber, eu tive essa lembrança de como eu comecei a ter interesse por uma língua inglesa. No momento em que eu não tinha condições, minha mãe não tinha condições de pagar um curso de inglês, um cursinho de uma escola específica da língua inglesa, então eu tive que desenvolver os meus próprios métodos. E você falando, eu lembrei que eu tinha uma agenda e eu ouvia a música e eu ficava escrevendo na agenda da maneira em que eu ouvia. Então, sem querer, eu estava ali desenvolvendo um método que hoje eu digo, foi fundamental para eu aqui adquirir esse nível de conhecimento que eu tenho na língua inglesa. E através desse nível de conhecimento, foi como você falou, eu fui buscando conhecer a cultura do país. Né? Então, eu fui estudar também a cultura norte-americana. Porque para mim não só bastava entender o idioma, saber falar. Lógico, eu queria saber falar, eu queria ouvir, eu queria entender, interpretar. Mas eu fui buscar mais. Né? Sabe aquela coisa assim, eu estava sedento em aprender mais sobre o país. Por que eu estou tão... mas tem Inglaterra também. Sim, tem Inglaterra, mas naquele momento, parecia que os Estados Unidos, pelo menos na minha época, parecia que os Estados Unidos, aí como o professor Herberto falou, que o imperialismo, poderio econômico. Naquela época, em 1990 e 80 e né? Então, assim, eu fui atrás dessa cultura, né? Porque para mim, falar só não bastava, eu tinha que entender mais sobre a cultura. Tal fato me reporta aos dias de hoje. Eu me tornei um professor de inglês. Eu me tornei um professor da língua inglesa, de língua estrangeira. E eu falo aos meus alunos justamente o que o Jason estava apresentando para a gente. Nós temos que aprender a cultura do país. Nós temos que nos interessar pela cultura. Tá, tudo bem, a gente vai aprender a falar inglês, ou pelo menos vai compreender um pouco a língua, mas a gente também tem que buscar e procurar saber a cultura, mas nunca colocar a nossa cultura brasileira em segundo plano. Não é? A gente pode viver uma cultura de outro país, mas a gente tem que viver e tem que colocar e tem que levar ao mesmo patamar a nossa cultura brasileira. É isso que eu falo aos meus alunos do ensino médio quando eu estou ministrando uma aula de língua inglesa. Então, você me reportou, Jason, a esse momento, lá os primórdios de como eu comecei a me interessar pela língua estrangeira. Não vou dizer mais nem o inglês, vou dizer língua estrangeira, porque é igual a você, eu estou tendo interesse agora de aprender o italiano. Eu já estou começando a ler sobre o italiano. Por que eu estou sendo seduzido pela língua italiana? Então, poxa, sua palestra foi excelente, maravilhosa. E eu já vou adiantar aqui, final do ano, se Deus quiser, eu estarei em Nova York, né? Se tudo der certo, a gente pode combinar um encontro, pode falar pessoalmente. Eu quero conhecer você pessoalmente, sim. Né? Eu achei fantástico. Maiara, é verdade. muito obrigado por ter feito esse intermédio, professor Jason, com o Instituto E nosso intercâmbio cultural, né? Dessa tarde. Foi maravilhoso. E eu acho assim, veio muito eu tenho certeza que a gente tomou a decisão certa, porque as coisas se encaixam de uma maneira... Lembro que eu mandei um áudio corrido num determinado dia. Marcos, vamos rolar um webinar, um evento online, Marcos. Jason está disponível, né? Não sabia a perfeição. E eu nem sabia, mas a Yara disse, vamos fazer. Eu disse, vamos. Né? Depois que ela vai... Não, a gente vai falar com o professor Jason e tal. Eu disse, tudo certo, top, fantástico. Então, meu querido, muito obrigado pela sua fala, pela sua disponibilidade, por ter compartilhado
né, as suas experiências culturais, interculturais, né, conosco. Foi de uma riqueza, assim, tremenda. Né? Verdade. Você lembra sobre o tremendo, uma riqueza maravilhosa para a gente. Eu espero que tenha despertado aqui nos nossos alunos. Muito obrigado. Nos nossos alunos, essa vontade de... Aí, Mayara e Marcos, vamos ver lá para o futuro como é que a gente faz institucionalmente para tentar trazê-lo. Isso, é. Certo? A gente está pensando, o Marcos já tinha falado assim, a gente está... Vamos ver, ele vai conversar mais com você sobre isso. Agradeço demais a fala. Mas vocês do professor Marcos. não vão poder jogar-me fora da praia, sabem? Eu vou ficar todo tempo na praia? Sim. Ai, Jason, isso é ótimo. Agradeço demais a fala do professor Marcos, né? Eu sempre digo, eu e Mayara e o Marcos, eu chamo o professor só pelo rigor do webinar, mas o Marcos é um dos nossos grandes presentes, né? O meu, assim, Mayara o encontrou e depois, de certa forma, a gente se ligou os três, né? E construímos esse webinar que ficou aí marcado nas nossas vidas. E aí a gente vai construindo essa nossa trajetória aí de vida e sempre um apoiando o outro, né? Em momentos difíceis, né? Mais do que felizes. A gente tem mais felizes do que tristes, mas infelizmente as coisas não saem como a gente quer, né? E aí a gente tem, sabe que a gente pode contar com pessoas assim como o Marcos, é muito importante. E agora, Mayara, né? Vou deixar o microfone, pode abrir seu microfone e deixar a sua contribuição, né? Sua pergunta também, se você quiser, para o professor Jason. Muito obrigada. Eu quero, primeiramente, dizer muito obrigada. Sua palestra foi, para mim, assim, eu vou falar para todos aqui que estão presentes, né? É bem isso o que o Herbert falou, o que o professor Marcos falou. Acabou que cada um de nós fez uma cronologia na sua cabeça. Eu acho que foi espontâneo. Você começou, peraí, como é que o inglês ou qualquer outra língua, italiano, espanhol, o que representa na minha vida, né? E acabou que cada um de nós fez, sim, a sua própria cronologia. E aí eu fui criando as barras. Eu digo, nossa, como eu tenho que aumentar a minha barra de como falar inglês. Porque, assim, como pesquisadora, acaba que eu leio muito artigo em inglês, em espanhol também. Mas acaba que eu desenvolvo mais a leitura, a escrita, né, junto com a Yara, que é minha parceira em artigos. Mas, assim, vamos aumentar a barra, né, de perder a timidez, como você falou, é uma coisa minha, né? Vamos agora, é possível, você mostra que é possível. Os professores falam, é possível, mas na minha imaturidade, ou então em não ter um foco, né, dos meus estudos de outra língua, acabou que eu nunca disse, não, peraí, vamos deixar mais para lá. Acabou que eu não me debrucei nesse estudo. E acaba que não é uma coisa para mostrar para o outro, é um enriquecimento seu. É um enriquecimento que você vai poder, eu conversar com você na sua língua, porque é necessário. Por que é necessário? Porque eu quero. Do mesmo jeito que você, Jason, mostrou o respeito pelo português, eu quero mostrar o respeito pela sua língua e falar também na sua língua, porque é o respeito, é o recíproco, é o que é o esperado de pessoas que querem ter um diálogo, né? Então, assim, eu fico muito feliz de sentir na sua palestra o seu respeito pelo meu português, pelo nosso português, pela nossa cultura. Isso é uma coisa que vem lá, que você como americano, a gente às vezes fica meio assim, nossa, pode deixar a gente, como o professor Herbert falou, um pouco no terceiro nível, né? Mas não, a gente vê que você é uma pessoa que tem respeito pela nossa cultura, pela nossa língua. Então, assim, uma das coisas, não vou falar tudo, mas que veio em minha mente, como foi que entrou realmente no meu dia a dia, na minha vida o inglês, foi quando Yara realmente teve que ir para os Estados Unidos. Então, assim, eu fui obrigada a entender como era que comprava o dólar, qual era o horário, como fazer isso,
eu tive que entender a economia. E olha só, isso foi em um mês. A gente mergulhou. E é aquela coisa, Yara é minha parceira de vida. Então, assim, ela mergulhou, ela deu o primeiro pulo, eu vou atrás. E aí ela disse, Mayara, eu preciso entender a cultura. Ela foi disposta a isso. E eu nunca, em nenhum momento, eu questionei, mas não quer não falar com um brasileiro lá? Ela disse, Mayara, eu preciso entender, eu preciso mergulhar na cultura, é o que eu quero. Então, ela já foi com esse objetivo. Ela contou rindo para mim ontem, antes de dormir, ela disse, ele não falou para mim, o professor Jason, não falou que sabia português. Eu disse, para não te intimidar, né? Para você realmente querer, eu quero falar com o professor, eu quero fazer. E é isso, gente, o seu método, a sua metodologia é uma coisa a ser seguida. Você não travar o aluno. Yara melhorou muito. Eu me lembro que antes de ir, ela teve sim a necessidade de ter um professor particular. Sim, porque o inglês, como já foi dito de algumas pessoas que estão assistindo a palestra, nós sabemos que o inglês na educação brasileira, se você não puder pagar um estudo paralelo, fica um pouco deficiente em escolas públicas. Em escolas particulares já é dito, pague um curso paralelo. Então, se você pode pagar uma escola particular, você pode pagar um cursinho de inglês, né? Não é, mas só que para a maioria da população não é possível, né? Então acaba ficando chato. Aí vem um professor de inglês e coloca um decoreba, como é que eu posso dizer, porque eu não sei se você conhece decoreba, acaba colocando uma coisa Ctrl+C, Ctrl+V, e não é isso. É o que eu digo, graças a Deus, nós, hoje, jovens professores, eu digo jovens mesmo, somos jovens professores, nós temos a mentalidade de não repetir os mesmos erros. Se você teve um professor que o bloqueou, você esquece aquele bloqueio que foi feito e você vai fazer diferente. É por isso que estamos aqui ligando os conceitos. Cada um de nós aqui na sua área está fazendo pontes. É esse o diferencial do professor. É esse o diferencial na sua palestra, Jason. Como americano, você em nenhum momento questionou Yara, mas eu não posso falar. E colocou a legenda. Não, você disse, ótimo. Eu vou falar português. Você estudou, você aprendeu, você demonstra isso. Eu fico muito feliz. Eu só tenho que agradecer. E se eu ficar sempre agradecendo, vai ficar chato. Mas não é chato, não, porque isso demonstra a alegria. Às vezes a gente fica tão alegre que não encontra palavras, né? Então, assim, eu digo, poxa vida, uma história que cresceu pequenininha, um grão de mostarda. É isso aqui. É um grão de mostarda. E aqui eu vejo já um caule enraizado. São sementes espalhadas. Hoje, você, Jason, através de sua palestra, distribuiu grãos de mostarda. E cada um vai sair diferente daqui. Eu digo particularmente, eu hoje digo, não, eu vou sim me dedicar mais. Agora, infelizmente, temos tempo, né? Porque deu uma paradinha na nossa rotina, então vamos nos dedicar. É importante, é enriquecedor, é respeitoso, é algo que necessitamos como ser humano, como seres humanos. É isso que eu acredito. Eu só tenho muito a agradecer a todos aqui, ao apoio, aos que estão aqui. Cada mensagem que eu leio, meus olhos encheram de lágrimas quando falaram as meninas que foram para Natal, né? E eu fico emocionada, porque é algo que marcou. E elas viram que elas foram o pontapé disso, elas acreditaram. Nenhuma questionou, nenhuma achou que não vai dar certo. Eu acho que não, todo mundo comprou a ideia. É isso. Nosso amigo Etevaldo que está aqui, nosso amigo Etevaldo, o único homem também. Pois é. Quando eu disse, nossa, é um menino. Ai, meu Deus. Então, assim, é tão legal, como é que eu posso dizer? É uma situação ímpar. E, mais uma vez, é o IFAO, é o Maceió, é o Campus Murici, é Natal, é FRN, é Michigan, é Jason. Então, assim, só soma. Nada aqui está subtraindo. É essa a ideia. Vamos sempre somar na arte, na ciência, na tecnologia. É isso. Eu fico muito feliz mesmo. Vou falar mais. Professora Mayara, pelas palavras, acho que sintetizou tudo que o professor Herbert falou no início, tudo que o professor Marcos também falou.
eu também não vou ser redundante, só tenho que, realmente, quando eu fui para lá, foi outras experiências, né? Ouvindo a palestra do Jason, eu me lembrei, depois foi que eu vi ele falando português, eu já frequentava lá, que o Jason, ele fazia parte de um centro voluntariado na cidade, ele dava aula de graça, né? Então, e ajudava as comunidades, né? As comunidades espanholas, tinha russos também, é um centro comunitário que tinha em Corvallis, que foi a cidade que eu fiquei, e o Jason estava fazendo, estudando, acho que é o doutorando, não era, Jason, na época, algumas disciplinas surgem do doutorado. E aí eu descobri na surpresa, o Jason, ele nunca me bloqueou, né? E isso é uma das características dele. E ele tem esse dinamismo, né? Ele faz uma coisa, faz outra, faz isso, faz aquilo. E ele consegue captar todos os estudantes que estavam ali. Às vezes chegava um japonês, um chinês, e vocês sabem como é a realidade, é completamente diferente, outra cultura. E o Jason sempre estava lá disposto. E eu disse assim, eu tenho a esperança de voltar e um dia também ajudar o centro, né? Que o centro multicultural, né, Jason, de Corvallis, ele nos ajudou muito. Nós fazíamos encontros culturais, falava um pouquinho, eu entrei, eu imergi também na cultura, né, da cidade local, que era uma cidade como se fosse country, né, uma cidade rural. E é isso que eu passo para vocês hoje. A minha fala é sobre essa imersão, hoje que a gente teve com o Jason, dele poder, assim, passar essa ideia de que é possível, né? Em muitos dos comentários aqui, eu vi isso, né? Então, eu também só tenho gratidão e passar para a nossa próxima fase final, né? Que são o sorteio dos brindes. O meu primeiro é o meu presente para o Jason. Essa pintura eu fiz, falando um pouquinho, é o olhar urbano. Eu vi elementos, né, do modernismo brasileiro. E aí, essa coisa de cores e tudo, essa coisa do olhar urbano, da periferia, do Rio de Janeiro, que eu sei que ele viveu um pouquinho, essa coisa entre prédios, hoje a gente está vivendo esse momento, então, é uma coisa que eu idealizei para você, Jason, é o meu presente, não só meu, mas do Marcos e da Maiara, por você nos abrilhantar, eu espero que você goste. Vamos tentar fazer com que ele chegue às suas mãos o mais rápido possível. Talvez, se o Marcos for para Nova York dê certo, ele já leva, ele me sugeriu essa ideia, né? Então, fica essa que é o seu, tá? É o olhar urbano, o meu olhar para você, eu quero que você sempre coloque na sua casa e você tenha essa recordação bonita de tudo que você demonstrou aqui hoje, tudo que você nos apresentou, esse mundo, né, novo, e na verdade, quando eu pintei, eu fiz, a gente sempre, o artista, se fosse encomendado, na verdade, Maiara botou a pressão, né, encomendou, praticamente foi ela, e aí eu fiz, como fazer algo que fosse tão pessoal, porque eu já conheço você há 3 anos, né? Você entrou na minha vida há mais tempo, assim, né? Então, se fosse para qualquer outra pessoa que é uma encomenda normal, a gente faz as nossas referências como artista e coloca, mas aí tem todo um significado que eu quero expressar para você, a gratidão que eu tenho, a gratidão que o professor Marcos, o professor Herbert e a Maiara têm, todos esses alunos, é difícil manter uma palestra, um webinar nessa categoria. A gente chegou a picos de 89 pessoas, agora ainda mantendo 74, que eles estão esperando o sorteio, claro. E aí a gente vai, só o sucesso, isso é um sucesso nosso. E eu fico muito feliz, Jason. Essa é a nossa gratidão para você, tá? Espero que você goste. Thank you so much. It's me who should be thanking you and expressing my gratitude for inviting me and giving me this opportunity, because it's been really beautiful. So thank you so much, and I love this painting so much. Eu vou colocar na parede, na sala de aula, na sala de viver aqui na minha nova casa. Obrigado. Obrigada, um prazer é meu. Então vamos ao sorteio, né? Então, essas 3 telas aqui, que eu me dispus a pintá-las, paisagem, estações e luar, também tem referências características, é a forma como a minha linguagem, a linguagem artística, a nossa linguagem, né?
que surgiu desde os períodos da arte rupestre, e isso antes a gente só tinha as pinturas nas cavernas, era a forma como o homem mostrava para a sociedade, né, que ele estava ali como construto, né, como real, e é por isso que a gente tem nossas civilizações construídas até hoje e os vários movimentos artísticos desde então. Então, essa é a minha linguagem, que fecha também a linguagem, casa perfeitamente com a linguagem do evento, e traz esse meu formato de ver alguma coisa que abstraio de alguns formatos, sendo história em quadrinhos, sendo realismo brasileiro, sendo do modernismo brasileiro, de cores, algumas expressões. Então, vamos ao sorteio. E para me ajudar no sorteio, Maiara, vou chamar a Maiara que vem aqui ao compartimento ambiente, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo agora a tela do sorteio. Então, Maiara chegou aqui, vamos ao primeiro. A primeira tela que nós vamos sortear agora, que rupem os tambores, é a paisagem, tá? Então, eu concluí a lista, era 3 e pouquinho. A gente demorou até entrar um pouquinho. Então, tá todo mundo, certo? É os 132 pessoas que se inscreveram. Até 3 e pouquinho. Então, aí eu vou dar o enter para o primeiro número, e aí o primeiro número... Diga. Você vai colocar no regulamento as pessoas que estão presentes? Sim. Sim. Aí o que você acha, Marcos? Sim. A gente tinha pensado, eu acho, né? Sim, de quem tiver presente for sorteado, dá o ok, né? E se não tiver, a gente sorteia para outro, novamente. Pode ser? Está aqui presente agora, no momento do... Isso. Beleza. Aí respeito também até quem ficou até o final. 96. Vamos lá, o 96. Aqui nessa coluninha. Vamos olhar. Maria de Fátima Barbosa, Santos. Eu acho que a Fátima tá. Sou eu, Finalmente, uma ganhadora. Parabéns. Eu vou colocar aqui, então. Marcos, você quer colocar para mim? Obrigada. De nada. Nós que agradecemos a participação. Fátima foi conosco para o Natal, viu? Sim, foi mesmo. Para a segunda tela. Maiara já está mostrando. Avisando que a gente vai entrar em contato, tá? Para depois também enviar a tela sorteada para o ganhador. Então, vamos lá. Sorteio da segunda tela. A Maiara já está mostrando ela aí para vocês. Sim. E o próximo... Sim. É o número 16, Patrícia dos Santos Ribeiro. Se tiver, dá um oi. Oi, tô aqui. Pronto. Ótimo. Nós vamos entrar em contato, tá? Para poder te enviar. Parabéns. Obrigada. E agora, de nada. E agora vamos para a terceira e última tela, que é o nosso último número, que será, espero que esteja presente, 46. Vamos lá, vamos lá. Maria de Fátima Paulino dos Santos. Está? E a câmera? Estou presente! Parabéns, Maria! Dá para... Isso, parabéns, ótimo. Então, com isso a gente encerra, tá? Está registrado. Está registrado, isso mesmo. E aí o Marcos, a gente está com a listinha, depois pega o contato e dá um jeito de enviar para os ganhadores sortudos. Certo? Do mais, acho que com... Então, a gente celebra hoje uma tarde de conhecimento, né? E de muita alegria. Essa palavra, a gratidão, a palavra que foi dita desde o primeiro momento. Acredito que depois que nós conversamos com o Jason, que a gente teve uma tarde também muito maravilhosa, uma reunião prévia entre eu, Maiara e o Marcos, a palavra que a gente deixou para ele também foi gratidão, né? Dele se disponibilizar, dele trazer não só a experiência, né? Porque quando eu entrei em contato com ele, eu expliquei por cima, assim, eu disse, eu quero, Jason, que você traga essa sua experiência como profissional, essa sua experiência que você tanto nos dá como aluno, que eu fui aluna dele também, né?
E, assim, esse conhecimento, ele é a troca que nós, professores, precisamos fazer com que vocês, alunos, profissionais, professores também, pensam muito, né, sobre como mudar a realidade. E a realidade só é mudada com a educação, né? E o Marcos, a Maiara, a gente não pensou nesse evento, principalmente esse webinar que tem esse formato online, não só, ele tem aqui várias, no início ele estava com várias pessoas de todas as áreas. E com isso, a gente fica muito contente em poder trazer essa experiência para vocês. Então, com isso, né, a gente pode concluir, né, pessoal? E agradecer... Uma coisa, desculpa te interromper. Não, só quero dizer que hoje eu estava, antes da palestra, eu estava pensando em frases para falar. E, então, assim, antes de agradecer a todos aqui presentes, estou vendo aqui nomes conhecidos de ex-alunos de IFAO, e eu fico muito feliz, eu me debrucei e enviei para cada um pessoalmente o convite da palestra, e aí eu digo que muito obrigado, Jason, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Herbert, muito obrigada a todos aqui, a Yara, sempre acredito, e eu digo que o que quer que você faça, faça bem feito. É isso. Então, é isso que nós somos. Vamos comprar a ideia do que o Jason falou aqui todo nessa palestra de hoje, que foi espetacular. É isso. Muito obrigada. É isso. Obrigada, pessoal. Eu sou Marcos, Jason, eu sou Herbert. É isso, né? Vamos encerrar, então. Thank you, Jason. Thank you so much. Obrigada. Thank you all so much for having me. It's been a wonderful Saturday evening, so. Até logo. Até logo. Thank you so much, too. Tchau, pessoal. Tchau. I can't wait for my painting, Yara. Thank you so much. It's going to be beautiful. Ele vai chegar. Um dia ele chega. Pode ter certeza, ele vai chegar. Mas peça. There's no hurry, não é pressa. Eu sei. Depois eu vou te mandar a foto. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.